Uma vez compreendido os fundamentos sobre requisitos, agora a gente passa a discutir sobre o processo de requisitos. Esse processo ele é abraçado ou apoiado por um conjunto de tarefas, né? E essas tarefas elas têm objetivos específicos. Então nós poderíamos aqui elencar um conjunto de tarefas associadas à concepção, ou seja, a ideia de todas as tarefas associadas a esse grupo é estabelecer o entendimento básico sobre o problema que nós estamos tentando resolver. E tem outras tarefas associadas a fazer o levantamento, no geral, dos requisitos desse produto. Tem tarefas associadas a fazer modelos técnicos associados a esses requisitos que estão sendo levantados, né, a partir das ações associadas ao levantamento, como também existe tarefas associadas à negociação. E o que seria negociação dentro do escopo da engenharia de requisitos? Bem, algumas vezes irão existir requisitos que conflitam entre si, né? Por exemplo, você tem um interessado nesse produto que diz que é mais importante ter um melhor desempenho, né, nas consultas à base de dados, e tem um outro interessado nesse mesmo produto que diz que o mais importante seria prover segurança de acesso a esses dados. E aí, muitas vezes, segurança e desempenho é um requisito que conflita, né, quando se quer fazê-lo coexistir sobre um mesmo produto, né? Quanto mais rotinas de segurança nós adicionamos no sistema, mais processamento ele consome, e isso indica um tempo de resposta um pouquinho maior, né? Porque ele precisa tratar validações de forma contínua sobre o acesso a determinada parte do sistema. Nesse caso, você tem, por exemplo, um conflito. E aí você precisa identificar que existem requisitos que estão em conflito e com a identificação das suas respectivas fontes, que podem ser interessados diferentes daquele problema, daquele produto, e chegar a um acordo entre as partes, né? Quem tem mais prioridade, né? Como é que a gente pode ter esses dois requisitos coexistindo e de uma maneira satisfatória para ambas pessoas ou para ambos interessados. Então, algumas vezes realmente é necessário prover tarefas associadas à negociação para eliminar esse tipo de conflito que pode existir. Existe um conjunto de tarefas associadas à especificação, ou seja, eu estou concebendo, estou levantando requisito, estou elaborando modelos, estou negociando conflitos e priorizando esses requisitos em termos de importância, e eu preciso especificar também. Então, existem formas, práticas e tarefas que a gente precisa adotar para estar especificando os requisitos que estão continuamente sendo levantados e compreendidos. E a gente também precisa prover atividades associadas a validar se esses requisitos que estão sendo especificados, eles estão corretos e eles são realmente, como é que se diz, como é que eu posso dizer, se eles são realmente valorosos ou para o cliente ou para os interessados. E aí você precisa executar tarefas relativo realmente à validação, ok? E existe, é claro, um conjunto de tarefas transversais associadas, que é a tarefa em relação à gestão dos requisitos propriamente, onde se identifica, controla e rastreia os requisitos e as modificações desses requisitos ao longo, né, desse desenvolvimento. Precisa existir tarefas associadas a essa natureza quando a gente está desenvolvendo um produto, certo? E aí precisa ter rastreamento entre características, rastreamento entre requisitos e suas fontes, entre requisitos entre si, entre requisitos e subsistemas, requisitos e interfaces, dentre outros tipos de rastreamento possíveis de serem
estabelecidos durante um processo de desenvolvimento de software. E aí a gente vai passar um pouquinho por cada uma, né, desses grupos de tarefas. E aí, como é que elas são executadas dentro do processo da engenharia de requisitos e dentro do processo da engenharia de software? Então, normalmente, todas as tarefas de engenharia de requisitos, elas acontecem de forma interativa, certo? Interativa e incremental. Tudo vai depender, é claro, da dinâmica que foi estabelecida, depende do contexto, né, do processo geral da engenharia que foi adotado, depende do tipo de software que está sendo desenvolvido ou proposto, depende do contexto onde esse desenvolvimento vai acontecer. Então, é importante vocês saberem que é preciso executar essas coisas, né? Que coisas são essas? A concepção, levantamento, a elaboração, negociação. Como essas coisas vão acontecer, em que momento, vai realmente depender, né, da sensatez e da análise do que é mais apropriado acontecer dentro do projeto que vocês estão trabalhando. O importante é que vocês tomem ciência da importância, né, de realizar esse conjunto de atividades associado à parte de especificação de requisitos. Nosso primeiro grupo de tarefas está associado à concepção, né, que, como eu falei, tem a intenção de estabelecer um entendimento básico do problema, né, o pessoal que quer uma solução, a natureza da solução desejada e a efetividade da comunicação e a colaboração preliminar entre cliente e desenvolvimento, ou seja, é o ponto inicial de execução daquele projeto. Então, eu quero definir de uma forma mais precisa o escopo desse produto. Então, é nessa parte de concepção que a gente faz esses primeiros contatos e que estabelece esse escopo inicial. Então, e é onde se inicia todo o projeto, certo? E quais são os pontos principais associados com a concepção? Então, está exatamente em a gente definir quem são os interessados daquele produto e quem é o nosso problema, certo? Para você conseguir colocar esses dois pontos principais, né, então você precisa identificar essas pessoas, fazendo o reconhecimento dos diversos pontos de vista que existem, né, sobre o problema que está sendo resolvido. A partir desses pontos de vista, vocês precisam formular questões para investigar como as pessoas, né, como esses diferentes interessados vê esse mesmo problema e vê uma possível solução para esse mesmo problema. E a partir dessas conversas, reuniões, vocês conseguirem realmente estabelecer, né, que problema é esse e quem seriam as pessoas interessadas por sua solução. Tem até um ditado que eu até coloquei porque eu achei interessante, né, de autor desconhecido, que diz assim, coloque 3 interessados em uma sala e pergunte a eles que tipo de sistema eles desejam. Você provavelmente obterá 4 ou mais opiniões diferentes, e isso é uma verdade. Quanto mais interessados vocês tiverem para resolver um problema, mais opiniões diferenciadas vocês precisarão lidar e consolidar para que esse problema realmente seja resolvido. Vocês terão que gerenciar com muito mais esforço as expectativas, né, dessa solução, porque você tem que agradar muito mais pessoa e essas opiniões realmente tendem a ser diferentes. E também uma boa prática é você estabelecer sempre um trabalho buscando colaboração, né? Buscando entendimento, buscando transparência, para que as pessoas possam sentir parte também, né, dessa proposta de solução que está sendo definida ou elaborada, ok? Só para esclarecer, então, o que seria um interessado? Então, eu falei aqui, né, de identificação dos interessados. Em inglês, esse interessado é chamado stakeholder. Então, toda vez que você ouvir falar de stakeholder, isso significa uma pessoa que está interessada
em um projeto ou no produto, certo? Então, ele pode ser definido como alguém que ganha ou perde algo como resultado do projeto. E isso pode estar sendo relacionado com a funcionalidade que ele traz, com o rendimento que ele pode vir a ter, com a melhoria de status da empresa, por exemplo, em relação à conformidade com regras ou leis, entre outros pontos envolvidos quando a gente está desenvolvendo um produto que busca construir uma nova cadeia de valor, ou busca trazer uma inovação, ou busca automatizar um processo, e assim vai. Qualquer pessoa que terá alguma influência direta ou indireta sobre os requisitos, né, do sistema que está sendo produzido pode ser encarado como um stakeholder do projeto ou um interessado. Mas cabe a vocês, como equipe, identificar se vale a pena estabelecer esse interessado como alguém importante a ficar gerenciando as expectativas dele, né? Muita gente pode ser interessado, pode, mas nem todas vale a pena você gastar esforço em ficar gerenciando, né, suas expectativas sobre os resultados do projeto. Então, exemplo de interessados potenciais em qualquer projeto, os próprios usuários, né, que é o grupo de pessoas que vai utilizar o software que vocês estão desenvolvendo. Outra pessoa potencial seria o cliente, que não necessariamente é usuário do produto. Então, pode ser visões diferentes. O cliente quer ter lucro e o usuário quer realizar sua tarefa de uma forma mais otimizada. Então, são interessados com expectativas diferentes sobre a mesma coisa. Você pode ter analistas de mercado como sendo interessado, você pode ter o CEO da empresa, se aquele produto é estratégico para ganhar um mercado que ainda não está em evidência e que você quer chegar à frente. Às vezes até o próprio concorrente é um grande interessado que se precisa ficar continuamente em monitoramento. Né? Por quê? Porque aquele concorrente pode chegar a lançar um produto, né, que possa pagar o seu. Né? Quando você lançar o seu, ele vai tirar como é que se diz? A vez do produto que vocês estão desenvolvendo. Então, algumas vezes, a concorrência também ela entra dentro de um projeto como interessado e precisa ser monitorada para evitar essas surpresas, ok? E aí eu já deixo uma questão importantíssima para nós todos discutirmos, né, no nosso momento síncrono, né, que é compreender quem são os interessados envolvidos em seus projetos, né? Quem são essas pessoas? Vocês já pensaram sobre isso? Então, se não pensou, então vocês estão aqui com a oportunidade de começar a iniciar a nossa discussão, né, sobre como fazer uma engenharia de requisitos melhor para o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, pensem quem são os potenciais interessados envolvidos no seu projeto, mesmo que ele já tenha sido desenvolvido, então ele tentou atender um problema, não foi isso? Então, quem são as pessoas envolvidas com esse problema? Vamos lá fazer esse exercício para discutir no nosso momento síncrono. Outro ponto para pensar aqui é que questões básicas vocês poderiam estar identificando que ajudaria a compreender melhor esse problema. Então, aqui é vocês voltarem para aquela fase dos porquês lá que a gente tem de 5 anos. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E é exatamente essa necessidade de investigação que precisa ser incorporada, né, em vocês quando vocês estão tentando compreender melhor o problema que querem resolver. E existem diversas técnicas que vocês poderiam estar aplicando nessa etapa de concepção, né, de definição de escopo, né, da solução. Então, Design Thinking, por exemplo, é uma técnica maravilhosa
né, para que vocês possam propor uma solução inovadora, compreendendo realmente os usuários que serão impactados. E são dinâmicas muito boas nesse sentido, porque ela envolve exatamente soluções centradas nas pessoas. E aí acaba sendo uma técnica muito boa para definição desse escopo inicial do produto. Então, para identificar os stakeholders, os interessados, vocês também poderiam estar utilizando o mapa de stakeholder, que identifica quais são os seus interessados e qual o interesse que ele tem especificamente dentro do produto que está sendo desenvolvido. Vocês poderiam estar utilizando nossas reuniões simples de brainstorming, que são reuniões onde cada um coloca as ideias e depois identifica aquelas ideias potenciais que dão mais valor agregado e, em função disso, formam o escopo, né, de uma solução. E reuniões realmente mais formais, com o intuito, né, de determinar quem seria o escopo dessa solução de forma preliminar. Ok?